Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui é Helder de Araújo contigo. Mais um dia que está começando, é de manhã, o sol está bonito, é uma quinta-feira e ontem eu estava vendo um vídeo do canal do Judge Napolitano. Judge significa juiz, né? Judge Napolitano, entrevistando um ex-oficial de carreira da CIA, né, chamado Phil Giraldi. Bem interessante, pessoal. Coloquem a legenda em inglês, ouçam, porque aí vocês vão ficar sabendo daquelas notícias de bastidores que dificilmente vai chegar, seja na grande mídia, ou você vai encontrar naturalmente nos canais alternativos, né? Sobretudo o canal Arte da Guerra, o pessoal História Militar em Combate, mesmo o canal assim informativo básico, né, do professor Marcílio. Inclusive eu votei nele para o prêmio IBEST, né? Porque ele te dá aquela notícia assim, digamos, mais didática, né? Outros canais não, são mais analíticos, ou de entrevista, por exemplo. Teve uma entrevista realmente fora de série, no Inteligência Limitada, né? Do, do professor Robson Farinazzo, né? Uma entrevista assim, de umas 2 horas de duração. Assim você vê o que é uma pessoa que conhece guerra a fundo, que leu a vida inteira sobre o assunto, escorrer sobre um assunto numa linguagem que você consegue entender praticamente tudo, né? Claro, às vezes pode ter algum termo técnico, né? A descrição de alguma tática, ou de alguma estratégia, ou de alguma situação operacional, ou de alguma arma, ou enfim, tipo de munição, siglas e coisa e tal, que está tudo dentro do contexto, né? Então foi uma entrevista bem interessante, bem importante também, que eu recomendo, né? Bom, nessa entrevista do Judge Napolitano, né, entre outras coisas, dentro do assunto que a gente tem focado mais, né, que é a questão da guerra Israel-Palestina, que também já traz assim alguns elementos assim que vai resvalando aqui no Brasil, né? Inclusive eu mencionei, fiz um vídeo extra ontem para falar da questão do Hezbollah no Brasil, né, que eu tomei e tomo como uma notícia plantada pelo Departamento de Estado lá de Israel, né, para gerar aqui o medo e também a gente está vendo aí que a nossa PF, né, a Polícia Federal Brasileira, ela já se tornou um corpo hospedeiro, né, do FBI, da CIA ou do Serviço Secreto Mossad israelense, né? Quer dizer, ela é subserviente, é servil, né? Por causa, aí é uma questão atávica, né, do brasileiro, né? Não digo brasileiro de uma maneira geral, mas a elite do brasileiro, né? Principalmente a elite, porque o povo não é tão vira-lata quanto a elite, né? O vira-latismo é uma característica, né, das nossas elites, né? Vira-latismo perante o estrangeiro, né? Eles idolatram tudo que é estrangeiro, né? Eles acham que todo americano é o Rambo, né? Que Israel está muito interessada em ajudar o Brasil, né? Se ela estivesse interessada em ajudar o Brasil, já teria soltado os brasileiros, né? Não, ela está fazendo um jogo duplo aí, né? Quer dizer, ela planta uma notícia aqui, olha o Hezbollah, toma cuidado, hein? Células terroristas do Hezbollah. O Hezbollah é uma força militar regional, aliás, não vamos dizer militar, vamos dizer miliciana, né? Ou guerrilheira, enfim, que atua também dentro de forças que podem, por exemplo, combater um exército regular, como é o caso de Israel, né? Quer dizer, ela tem um domínio de uma alta tecnologia. Então é complicado se dizer que é uma força guerrilheira ou que eles fazem ou que eles são simples milicianos. É difícil se definir, mas é um grupo de combate, é um grupo de guerra, né? Também é diferente você dizer que é uma coisa semelhante ao grupo Wagner, né? O grupo Wagner, por exemplo, é uma força que nem existe mais, né? Ele foi desfeito. O pessoal que era do grupo Wagner passou tudo para as forças regulares, ou batalhões especiais, ou forças de elite da própria Rússia. A maioria deles já nem está mais no grupo Wagner, porque vocês sabem lá como é que se chama lá? Enfim, aquele líder deles lá que virou fumaça, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? O Prigozhin, né? Mas voltando aqui, eu acho que relações entre o Hezbollah e as nossas, entre aspas, né?
agremiações aí tidas como crime organizado, né? Claro que deve existir ligações, né? Por exemplo, entre o Família do Norte, ou o Comando Vermelho, ou o PCC, né? Existem aí uma cúpula de pessoas aí que se comunica 24 horas por dia na internet. Quer dizer, você pensa assim, um grupo desse, ele não é só o combatente, o terrorista do Hamas, né? Não é só isso daí. Existe um corpo político, existe um corpo jurídico, existe um corpo, inclusive religioso, no caso do Hezbollah, existe um corpo técnico, operacional, existe a ala política. Quer dizer, então as pessoas tomam isso de uma maneira muito, sob um viés muito maniqueísta, né? Tipo o bem contra o mal, né? E a gente sabe que não é assim. Na verdade, essa dicotomia, essa questão do bem contra o mal, né, já está assim muito manipulada, né? Por exemplo, a quantidade de mal que o bem tem feito, né? Por exemplo, o que os Estados Unidos fazem, né? Quando ele invade um país é para o bem desse país. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e matou aí 500 mil iraquianos, isso foi para o bem do Iraque, né? Ou quando ele ficou 20 anos lá no Afeganistão matando criador de cabra com estilingue, foi para o bem daquele país? Não, foi para pegar o petróleo, foi para pegar a plantação de papoula lá do Afeganistão, que eles queriam garantir aí a fornecimento de heroína, de morfina, né? E o próprio produto que vai depois ter o fentanil, né? Então, porque o fentanil também já tem o sintético e tudo mais, né? Mas voltando, a PF já se tornou, como eu estava dizendo, um corpo hospedeiro, né? Ele é um corpo hospedeiro, inoculado aí pelo FBI, pela CIA e pelo Mossad. Né? Ela é servil, é subserviente. Eu acho que precisa fazer uma CPI aí, em cima da PF. Veja, e se tem células do Hezbollah no Brasil, mostra, mostra, então, que eles mostrem, sei lá, o Ministério Público, quem que está investigando, ó, que a PF mostre, então, olha, está aqui a casa dele, ó, olha que arma que ele tinha, olha os planos dele aqui. Não, eles não estão informando absolutamente nada, simplesmente eles plantam uma notícia, as pessoas começam a tremer de medo, daqui a pouco está o americano propondo aí uma base militar, né? Ou o próprio Israel. Bom, Israel não vai ter base militar. Quem faz base militar em outros países é o tio Sam, né? Então eu realmente eu acho que é uma notícia plantada e continuo batendo essa tecla, né? Até que se tenha mais notícias e mais informações, né? Pessoal, a diretiva Hannibal, que é o tema deste vídeo, a diretiva Hannibal, que é o título, né? Hannibal, você sabe, é aquele personagem é, daquele filme, né? Aquele grande ator que fez o Hannibal Lecter, né? Que tem o filme lá, que tem agente do FBI. Como é que chama aquele filme? Eu vou lembrar daqui a pouco. Né? A diretiva Hannibal é bem conhecida pelos especialistas de inteligência. Por exemplo, o próprio Phil Girardi, que é o ex-oficial da CIA, que foi entrevistado aí pelo Judge Napolitano. Né? O que é a diretiva Hannibal? Consiste em você abater, em se havendo a possibilidade de abate, combatentes tomados como refém. Quer dizer, então, num conflito onde haja duas forças se enfrentando e combatentes são tomados como refém, né, você está autorizado a abater o refém do teu próprio grupo, né, ou que esteja a ponto de ser tomado como refém. Então, para evitar que você tenha reféns com os teus inimigos, você os abate se você puder. Ou seja, você atira neles, né, para evitar futuras e complicadas negociações. Quer dizer, a diretiva Hannibal é um regramento, vamos dizer, de combate. A regra é o seguinte, ó, não pode ter refém. Tá, e se o cara estiver sendo tomado como refém? Sabe, lá no dia 7 de outubro, lá o Hamas não fez muitos reféns nas próprias bases militares do IDF. O Hamas começou a tomar bases militares do IDF. Olha só a ousadia desse pessoal, né? Então, grande quantidade de soldados foram abatidos ali no fogo cruzado, né? Então, muitos reféns que estavam sendo levados como reféns foram atacados pelo IDF
e em muitos casos conseguiram abater não só os combatentes do Hamas, como também os reféns. Então, assim, naquela quantidade de gente que ficou abatida lá nas ruas de Israel, tem muitos reféns, ou seja, tem muitos combatentes do IDF. Daí que as listas de baixas que são publicadas aí, quase que diariamente eles publicam, né? Lá em Israel, mostra que 60% daquelas 1.400 perdas são de militares israelenses. Então, foi um assunto que ele explicou bem nessa entrevista, né? Um assunto assim, é muito chocante, né? Ficar sabendo de uma coisa dessa, né? Depois, outra parte da entrevista ele pergunta sobre a Ucrânia, né? Bom, ele fala o seguinte: o Zelensky é o foco central da corrupção na Ucrânia, um país que já estava entre os mais corruptos do mundo. Para você ter uma ideia do relacionamento que existe entre o Joe Biden e o filho do Joe Biden, que é o Hunter Biden, né, e o Zelensky, veja, porque você sabe, ele enviou bilhões, né? Ele conseguiu aprovar lá no Congresso americano bilhões em armas, né, enfim, todo tipo de munição, treinamento, tanques, enfim. Isso foi enviado mísseis, foguetes, lança-chamas, lança-mísseis, lança-foguetes, obuseiros, minas e mais minas e mais minas, e drones e mais drones e mais drones, né? Tudo bancado pelo tio Sam, né? Tudo bancado pelo contribuinte norte-americano, que parece bastante feliz, né, de estar contribuindo aí para que os Estados Unidos possa lançar os seus tentáculos o mais longe possível dos Estados Unidos, né? Para que ele possa exercer o seu poder imperial, hegemônico, o seu excepcionalismo aos quatro cantos do mundo, né? Então essa que é a ideia, né? Então aí o Zelensky, o senhor Zelensky, ele adquiriu, né, no decorrer aí do ano de 2021 e 2022, ao que se sabe, 7 grandes propriedades, né, em diferentes países, incluindo Israel, Suíça, França, Itália e Miami. Então ele deve escolher uma dessas aí, entre outras que a gente não sabe, né, para levar, para viver na boa vida após o término do conflito. E o senhor Zelensky já declarou que não vai haver eleições em 2024, né, na Ucrânia. E a Ucrânia é um país em estado de falência declarada, né? Uma coisa que chamou muito a atenção ontem foi um vídeo do professor Robson Farinazzo falando sobre as Forças Armadas do Mundo Árabe. Eu recomendo a todos que assistam esse vídeo, importantíssimo verificar que muito dificilmente vai haver uma unidade militar do mundo árabe contra Israel. Por quê? Porque o mundo árabe não é unido, ele é desunido. Claro, você pode ter aí focos, né, de tensão, sei lá, no sul do Líbano, na Cisjordânia, no sul da faixa de Gaza, na própria faixa de Gaza, ou com o próprio Egito. Você pode ter conflitos aí sérios, né? Imagine Israel tendo que lutar em 4 frentes. Isso seria algo assim muito complicado para o exército de Israel, né? Mas o fato é que as forças armadas do mundo árabe elas são totalmente ocidentalizadas, né? Quer dizer, os corpos de oficiais são formados em West Point, eles são formados aí no Reino Unido, eles são formados pelos militares do Ocidente, portanto, eles são ocidentais, né? Eles não têm nenhuma simpatia, esse pessoal não tem nenhuma simpatia pela causa palestina, né? Eles pensam exatamente como pensa o militar americano, né? Defesa do mundo ocidental, dos interesses, né, da, dos valores do mundo ocidental. Eles defendem isso. E a gente vai ver que essas forças armadas, elas brutalizam o seu próprio povo, né? É o título as baionetas estão voltadas contra si mesmo, né? Contra o seu próprio povo, quer dizer, para manter o controle, a coerção, né, social. Eles desprezam, inclusive, seus próprios povos, né? São brutos, né? Eles não são bonzinhos, né? Eles não falam com você, eles gritam, eles mandam, eles ordenam, né? Quer dizer, então já se foi os bons tempos de Nasser, né? Abdel Nasser, né? Os bons tempos que o Nasser criou lá um passado que não vingou, né? Porque o Nasser ele propunha ali forças armadas árabes totalmente nacionalistas e totalmente focadas, né,
na defesa dos interesses do seu país, né? Como era, como foi pensado, né? Quando se pensou a criação de exércitos nacionais, lá na época da Revolução Francesa, do positivismo, do Augusto Comte, quando se propôs, né, que os países teriam bandeirinha, teria hino, foi tudo na mesma época, né? Teriam exércitos nacionais, eles seriam focados na defesa dos interesses nacionais, né? O mundo árabe passou batido nisso daí, né? Daí veio o Nasser. Então, o nasserismo, né? Por exemplo, alguns dizem que alguns presidentes brasileiros foram nasseristas, né? Quer dizer, em defesa de um exército nacional, nacionalista, que aí imediatamente o pessoal da esquerda vai dizer que é fascista, né? Então, o nasserismo é uma lembrança romântica de um passado que não vingou, né? E vai ser difícil, vamos ver, dia 11 vai ter mais uma declaração aí do Hassan Nasrallah, que é um líder do mundo árabe muçulmano. Então, é de se prever aí que haja uma maior unidade do mundo árabe muçulmano, né, e que xiitas possam conversar com sunitas, como é o caso da Arábia Saudita, que já está em bons termos com o Irã, graças à intermediação da China. Então a gente pode estar vendo aí uma unidade do mundo árabe muçulmano, que é o grande sonho aí do califado, né? Que é uma coisa que existia na época do Império Turco Otomano. Então é isso daí, pessoal. E também vamos esperar essa fala aí do Hassan Nasrallah no dia 11 e vamos ver o que vai acontecer. E eu continuo dizendo que não acredito em Hezbollah no Brasil. Não que as pessoas não possam conhecer alguém do Hezbollah, as redes sociais estão aí abertas para todo mundo, né? Todo mundo pode publicar o que quiser, né? Mas eu duvido que eles vão criar uma célula terrorista aqui no Brasil, porque eles estão focados lá no Oriente Médio, né? Então não vão dividir suas forças aí para criar alguma coisa aqui no Brasil. Agora, nada impede que o PCC, o Comando Vermelho, esses grupos aí que nós temos aqui no Brasil, 3 ou 4 grandes grupos, né, de crime organizado, tenham relações com esses grupos, né? Hamas, Hezbollah e tudo mais. Bom, o vídeo já ficou longo, pessoal. Vou parando por aqui. Agradeço aí a atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.